Graças a Deus, irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 5, 6 e 7 do livro do profeta Amós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 5 está escrito: Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende, e abominam o que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavadas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, em todos os bairros dirão: ai, ai, e o lavrador chamarão para choro, e para o pranto os que souberem plantear, e em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam um dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembléias solenes, não me dão nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar de vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Capítulo 6. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, que têm um nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel.
Passai a Caune, e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meu mandado, do meio da manada, que cantais ao som de alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço seus palácios, e entregarei à cidade tudo que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens de uma casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio, ou o que queima, para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Por que quebraduras haveis vos tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornados poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimi-vos-á, desde a entrada de Ramate até o ribeiro da planície. Capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebanho da Eva seródia, do rebento da Eva seródia, e eis que era a Eva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumir o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei como uma espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e catador de sicômoro.
Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás em terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulos 8, 9 e 10 do livro do profeta Amós. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim o permitir.